Olá, meus irmãos e irmãs, saúdo a todos com a paz do Altíssimo, nosso Criador dos céus e da terra, e do Messias, seu Filho unigênito, Yeshua, Jesus Cristo, o ungido, que por meio dele e do seu sangue fomos sarados, curados e salvos da morte eterna. Irmãos, primeiramente eu agradeço ao nosso Pai Eterno pela vida de vocês, pela minha vida, pela vida da minha família. Agradeço a Ele por cada dia, desde que Ele me trouxe de volta para os seus caminhos. Ele tem me sustentado em espírito, Ele tem me dado entendimento e sabedoria. E cada vez mais, irmãos, que eu aprendo o Evangelho, eu me sinto cada vez mais pequeno, cada vez mais humilde. E eu creio que isso, irmãos, todos nós devemos ser. Porque quem deve sempre crescer, irmãos, não sou eu, não é pastor, não é bispo. Ninguém pode crescer, irmãos. Quem tem que crescer é o corpo de Cristo, de Yeshua, de Jesus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque se o Eliseu crescer, cresce uma religião. Se o Eliseu engrandecer, engrandece uma religião. E religião, irmãos, ela não é permitida pelo Criador. Porque a única religião permitida por ele, irmãos, está lá em Tiago. Tiago 1, do 25 ao 27, diz o seguinte: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana em seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, irmãos, essa é a única religião permitida que o Eterno aceita, porque qualquer coisa fora disso é doutrina de homens, é ego, é vaidade. Aquilo que está lá em Eclesiastes 1. Eclesiastes 1 diz o seguinte, 1:2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nos versos de Eclesiastes, irmãos, Salomão ele dá um exemplo de que tudo que nós fizermos longe do Altíssimo é apenas vaidade, é religiosidade, é nos colocarmos, irmãos, no centro de tudo. Queremos que as nossas dúvidas, os nossos anseios, as nossas aflições de espírito sejam resolvidas na carne. Por que vocês acham que Adão caiu? Adão tinha tudo, Adão tinha visita do Eterno, ele foi o primeiro, ele foi escolhido. Adão não era um bobinho, como muitos ensinam, um coitadinho que a serpente foi lá, Satanás no caso, seduziu a sua mulher e ainda ele se deixou ser seduzido por Eva porque ele foi bobinho. Adão, ele seguiu a carne dele, ele se afastou do Altíssimo, ele se afastou da ordenança que o Eterno deu para ele. É mais ou menos o seguinte: olha, Adão, se tu ficar do meu lado, obedecer os meus mandamentos, sempre que tu tiver dúvidas, tu pedir para mim, se tu me buscar, tudo que sentir no seu coração de dúvidas, desejos, ansiedades, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, eu vou te revelar todos os segredos que eu achar necessário para ti. Basicamente foi isso que Deus disse para Adão. Porque ele diz o seguinte: não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerá. E não morreu? Claro que morreu, estamos morrendo até hoje. A carne padece, irmãos, mas a nossa alma não, porque ela foi salva, foi resgatada. Nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Mas Adão, no primeiro momento que ele acreditou em si, que ele achou que poderia dominar o conhecimento do bem e do mal, ele aceitou de boa vontade, né, o que Eva ofereceu para ele. O assunto em torno disso nós sabemos, eu já tenho estudos em relação a isso. Esses estudos tem nas Escrituras, basta a gente ler com calma, analisar todas as palavras ali ditas. É claro que isso não é algo que vai te salvar, algo que vai mudar a sua vida para a eternidade, fazer você se tornar mais puro. Negativo. Você só consegue se tornar puro, salvo, santificado mediante um arrependimento profundo, mediante ao sangue do Cordeiro. É isso que nos limpa, é isso que limpa o nosso sangue, limpa a nossa alma, limpa o nosso espírito, é isso que nos salva. É o Messias, Yeshua, né, irmãos?
E a religião, irmãos, ela nos cega, ela nos faz acreditar em doutrinas, em ritos, em falsas ideologias, em entendimento de homens. Pensem comigo, irmãos, haveria necessidade de existir faculdade de teologia, irmãos? Eu li um dia sobre os cursos que oferece na faculdade. Um dos cursos é psicologia de ministério. Ou o que? Psicologia. Para que vai ter curso de psicologia para ensinar a palavra de Deus? Tudo isso é religiosidade. Tudo isso, irmãos, é uma forma de doutrina. Tudo isso, irmãos, é uma forma de aprisionamento, porque na psicologia, se você consegue entrar na mente de uma pessoa, você aprisiona ela. Basta ver esses gurus aí do dinheiro. Não, porque eu tenho um curso aqui que eu descobri que eu ganho milhões e fala toda aquela papagaiada. A pessoa enche os olhos, o coração fica cheio de desejo da carne que está ligado ao dinheiro, ao materialismo, compra um curso de 2, 3 mil reais, depois não acontece nada. É tipo a promessa de Satanás para Eva. Não, tu vai ser como Deus se tu comer esse fruto do conhecimento do bem e do mal. O fruto que comeu, a gente sabe aonde foi parar tudo isso. Entenderam? Não morreram, porque não morreram na hora. Ficaram envergonhados, porque fizeram tudo errado. Acreditaram numa mentira de Satanás. Adão caiu na mentira de Satanás. Sim, porque se ele não ouvisse a sua mulher, se ele não desse ouvido a elas e desse ouvidos a Deus, se ele desse ouvido a que Deus ordenou para ele, ele não tinha caído. Mas ele quis conhecer também, ele quis saber o que é esse conhecimento do bem e do mal. Ele quis experimentar do fruto e daquilo que o fruto ofereceria para ele posteriormente. O que será que esse fruto tem que eu não posso comer? Eu quero saber, eu quero descobrir. Será que tem algo diferente, algo místico, etc.? Entendesse? Então, quando Adão ele entra, ele cai, né, vamos dizer assim, ele aceita a experimentar do fruto, ele acredita na sua mulher, ele dá espaço para o desejo da carne, ele cai. E depois que ele cai, é rebaixado e sofre toda a penalidade, depois da sentença que o Eterno dá a ele, lá em Gênesis 3:22, diz o seguinte: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O que aconteceu, irmãos? Adão, ele descobriu, digamos assim, os mistérios, os segredos ocultos, né? Que na verdade é o certo e o errado. Porém, da forma errada ele aprendeu. Quem passou esse conhecimento para Adão foi Satanás. Entenderam? Quem poderia passar esse conhecimento para Adão, e certamente passaria caso fosse necessário, conforme fosse passando o tempo, isso nós não temos como saber, porque o que nós temos de relato é só a queda de Adão em diante, era o Eterno. Por quê? Quem conhece todas as coisas, quem sabe do oculto, quem sabe do que é certo e o que é errado, quem sabe o que é melhor para nós, é o Eterno, é Deus. Entenderam? E Adão sabia que somente o Eterno poderia revelar a ele. Mas acontece o que, irmãos? Acontece aquilo que nós temos, a ansiedade, a aflição de espírito, a curiosidade. Quando nós temos um problema, ao invés de nós dobrarmos nosso joelho, orar e clamar ao Pai por uma resposta, clamar ao Pai para sentir o amor dele, para estar próximo a ele, o que nós fazemos? Nós buscamos uma religião, nós buscamos alguma coisa no mundo que possa suprir o vazio que nós sentimos no coração. Isso cada um de nós já passou num determinado momento da sua vida. Alguns passam até os dias de hoje. Estão dentro das denominações, estão com o coração vazio. Estão com o coração cheio de religiosidade, cheio de conhecimentos, cheio de qualquer coisa, mas não tem Deus, não tem Jesus habitando ali no coração deles. Percebam que quando Adão e Eva eles experimentam do fruto do conhecimento, os olhos se abrem e o que eles descobrem? Apenas nudez, apenas luxúria, apenas prazer, apenas coisas da carne. Eles não descobriram nada demais. É mais ou menos assim, irmãos. O pai fala para o filho, olha só, tá vendo essa garrafa aqui de vinho? Não é para tu beber, tá bom? Não bebe, porque no dia que tu beber, tu vai morrer.
Aí o filho pequeno, né, fica olhando para aquela garrafa e fala, mas por que eu não posso beber aquilo ali? Se eu beber eu vou morrer, o que tem naquilo ali? E começa a gerar curiosidade, vai gerando curiosidade, até que um dia o pai fala, filho, eu vou em tal lugar e já volto. O filho vai lá, pega a garrafa, pega um copinho e toma. E fala, ué, não morri, mas é gostoso isso aqui. E toma mais um pouco, e toma mais um pouco, daqui a pouco ele toma a garrafa. Daqui a pouco ele se embriaga, daqui a pouco ele não tem mais comando sobre o seu corpo, aí pode ligar, querer fazer uma comida, ligar o gás, explodir a casa. Estou dando um exemplo bem simplório, irmãos, para vocês entenderem que tudo aquilo que nós não sabemos, o desconhecido, nós só poderemos ter acesso a isso na maturidade espiritual. Ou falando de forma carnal, certas coisas nós só vamos descobrir, ter o conhecimento do bem e do mal daquela situação quando nos tornamos adultos. Porque ainda somos crianças, ainda somos puros, não tem por que querer saber certas coisas que não é para crianças saber, mas sim adultos saberem. Pessoas que depois de um tempo aprendem aquilo e se quiserem experimentar, tem mais um passo. Tem que casar, tem que ter a sua esposa, o seu marido. Depois tem que entender que aquilo ali que foi estipulado pelo Criador não é para o prazer da carne. Aquilo ali é para gerar filhos, formar família. E é claro que como o pecado entrou da forma errada na humanidade, através do conhecimento, né? Isso aí eu expliquei já em vídeos, o que é o conhecer, que Adão e Eva conheceram. Não quero adentrar neste assunto, porque o foco aqui é o Evangelho. Se você conhece da forma errada, você aprende da forma errada e aquilo se torna um prazer na tua vida. É por isso que as pessoas estão em busca de prazer, porque elas estão em busca do prazer carnal e não do prazer espiritual. Porque se você tem prazer espiritual na tua vida, você tem Deus habitando ali, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, Yeshua na tua vida. Então aquele vazio, que é aquilo que Salomão ensina lá em Eclesiastes, aquela aflição de espírito, a religiosidade, a crença, os desejos, os ritos, aquilo que você acredita que possa resolver aquela aflição de espírito, não é necessário, porque você já tem Deus, você tem o Messias, você tem Ele habitando no seu coração. Lá em Apocalipse 17, versículo 5, está escrito o seguinte: e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Aí tu fica se perguntando, puxa vida, o que seriam esses mistérios, né? O que seriam essas abominações? Tudo isso, irmãos, é religiosidade, são ritos, são aquilo que os religiosos, os líderes fazem no secreto, no oculto, aquilo que o Eterno levou Ezequiel, lá no capítulo 8, ele detalha o que as pessoas fazem no oculto, né? Vamos ler aqui, ó, Ezequiel 8, versículo 5 em diante. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava a imagem de ciúmes na entrada, né? Aqui, antes, vamos ler aqui no versículo 3, vamos ler todo o capítulo, irmão, todo o capítulo de Ezequiel 8, que vai ser melhor de entendimento acerca deste assunto de religião. Aquilo que lá em Eclesiastes, Salomão fez a mesma coisa. Salomão tinha tudo, tinha sabedoria e tinha conhecimento do bem e do mal. Por que ele tinha conhecimento? Porque ele pediu, ou seja, tem certas coisas que se você não tiver conhecimento, como é que tu vai agir com sabedoria? Você precisa conhecer para ter sabedoria e agir, correto? Mas o Eterno deixa um alerta para Salomão. Olha, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar conhecimento, desde que você não se afaste dos meus caminhos, desde que você tenha o coração que o teu pai Davi tinha, desde que você tenha sempre eu em primeiro lugar e, entre aspas, digamos assim, tudo que tu precisar, fala comigo. E ele deixou uma regra: você não vai se misturar com outras mulheres de outras nações para você não se contaminar. Mas se contaminar como, irmãos? Com aquilo que aquelas mulheres tinham, aquelas crenças, aquelas coisas místicas,
aquelas doutrinas, aquelas coisas abomináveis, porque Babilônia era aquilo, era cheia de deuses, cheia de ritos, cheia de luxúrias, cheia de encantamentos. Ah, porque eu descobri tal coisa, porque eu aprendi tal coisa. Ah, eu vou descobrir o que vai acontecer na tua vida, entendeu? Adivinhações. E Salomão não precisava nada disso. Ele não tinha necessidade de se aprofundar nessa loucura, né? Mas ele diz lá em Eclesiastes 1:17, ele diz o seguinte: e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e conhecer os desvarios, e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta o conhecimento aumenta a dor, né? O nosso Messias disse o seguinte, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, irmãos. Se o Messias venceu o mundo, nós não precisamos ficar aflitos no mundo, nós temos ele. É como se o Eterno estivesse dizendo: olha, vocês vão passar a vida toda de vocês neste mundo, não se desviem nem para a esquerda nem para a direita, foque somente em mim, porque eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o teu bom pastor. Você só vai conseguir deixar de sentir essa aflição de espírito, você só vai conseguir deixar de sentir essa dor, você só vai conseguir deixar de sentir esse vazio se eu for morar no teu coração junto com meu Pai, porque eu vou te mostrar quem é Deus. Eu vou te trazer o Espírito Santo na tua vida. Eu vou derramar bênçãos na tua vida. Mas desde que você me ame, desde que você me busque para que eu te leve ao Pai. Porque se você não me buscar, eu não vou te levar ao Pai. Você não vai conhecer a Deus. Você vai continuar tendo aflição de espírito, que era aquilo que Salomão sentia. Só que Salomão, na sua velhice, ao invés de buscar o Eterno, ele foi buscar nos prazeres da carne, nos conhecimentos, nas feitiçarias, tudo. Cada mulher que ele tinha, acho que 700 mulheres, ou 300 mulheres, 700 concubinas, não lembro agora, pode ser invertido, não lembro, mas ele buscou nelas o vazio que ele tinha, a aflição de espírito, e ele descobriu que tudo aquilo era vaidade, da pior dor, porque ele se esqueceu, ele se afastou do Eterno. Quando a gente se afasta de Deus, irmãos, a gente vive uma religião, porque tudo para nós é uma crença, tudo é válido. Eu tinha, na minha vida, irmãos, eu tinha a idolatria da música eletrônica. Para mim, a música eletrônica era tipo um Deus. Entenderam? Eu disse uma vez para minha mulher que eu não largaria da minha vida de DJ, daquilo que para mim era tudo na minha vida, mas eu largaria dela. Olha o absurdo que eu falava. Porque eu não tinha Deus. Eu tinha um vazio no meu coração. E eu acreditava que aquele vazio eu preencheria com as minhas crenças. Eu preencheria com os meus desejos, eu preencheria com os meus sonhos, né? Nossa, tu tem um sonho de ser isso, tu tem um sonho de ser um artista, tu tem um sonho de ser um grande escritor, tu tem um sonho de ser um grande influenciador, você vai ser muito conhecido. Tudo é vaidade, irmãos, tudo é aflição de espírito. Ninguém precisa ser conhecido, só Yeshua precisa ser. É ele que precisa ser conhecido, não nós. Eu não quero ser conhecido, eu quero que o nome de Yeshua seja conhecido. Eu quero que Jesus Cristo seja conhecido pelas pessoas. Eu quero que os vídeos, as pessoas escutem e falem: nossa, aquela mensagem que o irmão falou, salvou, me curou. E eu vou dizer assim: irmão, agradeça ao Eterno, não a mim. Agradeça a Jesus, busca Ele. Eu só estou levando a mensagem como Paulo fez, como todos os discípulos fizeram. Depois, mais pra frente, a gente vai ler que Paulo diz que ele não vivia mais em Cristo, mas Cristo é que vivia nele. E isso, irmão, significa o quê? Significa sermos submissos ao Eterno, submissos ao Messias, sermos escravos de Yeshua, para que nós possamos, irmãos, passar por esse mundo de forma reta, em retidão, sem cair em tentações, sem cair em desvios, sem cair em loucuras. Porque qualquer coisa, irmão, que te tira o foco de Deus, qualquer coisa que tire o foco do Messias, de Yeshua na tua vida, é crença mundana. É só distração, irmãos. Tudo é distração. O teu celular pode ser uma religião. O teu computador, o teu carro, o teu trabalho, os teus desejos carnais. Tem gente que casa pensando que a mulher é uma máquina sexual. Entenderam? Tem gente que transforma os seus ensinos,
Ah, porque eu li, sei lá, 500 livros, eu sou culto. Culto nada. Tá cultuando o quê? Tá cultuando ego? Tá cultuando sabedoria de homem? Isso aí é vaidade, é aflição de espírito. Ok, quer estudar, estude. Quer ser inteligente, estude. Mas nós temos um exemplo de Paulo, que era o cara mais inteligente da seita dos fariseus, que ele chama de religião, aquilo de seita, aquilo de era religião de homens. Ele era o cabeça, o cara mais inteligente, ele sabia de trás para frente toda a Torá. Nada prestou para ele, jogou tudo no lixo, porque tudo aquilo era vaidade, tudo aquilo era sabedoria de homem, tudo aquilo era entendimento de homem. Serve para que isso, irmãos? Para nada. Eu não perco mais meu tempo estudando livros, irmãos. Eu ganho meu tempo lendo a palavra. Eu não perco mais tempo. Ah, livro de fulano de não sei quando. O problema é dele. Parabéns para ele, se ele vai conseguir com aquele livro dele. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler, entender. Eu vou pegar os outros livros, irmãos, não para me encher de sabedoria e conhecimento, mas para ter, irmãos, uma base de refutação, por exemplo. Se eu for ler algum livro de segredo oculto, não é para eu pegar aquilo lá e trazer para a minha vida como sabedoria e me tornar um guru. Não, aquilo é para eu refutar. Todo o conhecimento, irmãos, que nós aprendemos, estudamos, pesquisamos, é para nos ajudar a refutar certas crenças religiosas, como, por exemplo, já ouviram falar de fogueira santa? Que você coloca o teu nome, o teu pedido e nós vamos lá queimar na fogueira santa. Onde que está isso, irmãos? Ah, não, porque tem um versículo lá em Isaías que fala sobre isso. Lá em Isaías, achei aqui, 30, 33. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda, o lagar com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor como torrente de enxofre a acenderá. E tem muitos que usam essas passagens, essa é uma delas, para fazer pedidos, para jogar na fogueira, para Deus resolver o teu problema, Deus vai resolver não sei o quê. Irmãos, quem faz isso é a bruxaria. Vai lá nos terreiros para tu ver quantos pedidos não é feito para Iemanjá, feito para santo não sei do que, feito para Zé Pilintra. São tantos ritos de bruxaria, dos iluministas, dos iluminados, dos ocultistas, satanistas, que estão dentro das denominações. Está cheio de paganismo no cristianismo. E as pessoas continuam fazendo. Óleo não sei do que, tijolo não sei do que, vassoura ungida. Tudo isso é rito, é religião, e as pessoas continuam caindo nessas loucuras. Se você tem Yeshua na tua vida, irmão, você não precisa disso. Vai precisar de fogueira santa para quê? Se tem o fogo do Espírito Santo que vai descer na tua vida e vai te expulsar demônio, vai libertar você do pecado. Se o Espírito Santo vem para você sentir Ele, sentir Deus, os teus pecados são libertos mediante arrependimento. Um arrependimento profundo, aquele que você medita, aquele que você reconhece que você é errado, que você é pecador, que você reconhece que é fraco, que você reconhece que não tem forças com a carne. Quando você reconhece tudo isso, você abre a tua boca e fala: Pai, me ajuda, me perdoa por isso, e você confessa os teus pecados. Você fala: Jesus, vem morar na minha vida, eu te amo, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso que você me leve até o Pai, porque você é o único caminho. Jesus, venha fazer morada na minha vida. Yeshua, eu quero você. Aí sim, irmãos, aí você vai começar um processo para nascer de novo. Porque aquele que não nascer de novo em espírito, irmãos, não vai ser salvo. Porque se você não nasce de novo em espírito, você fica numa religião. Você fica em crenças. Você fica em doutrinas de homens. Isso aí, irmão, já é combatido desde o tempo dos profetas. De Isaías, Ezequiel 8, por exemplo, irmãos, vamos ler lá para vocês entenderem. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, eis uma semelhança como aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos e daí para cima como aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e em espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale.
E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava a imagem de ciúme na entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Veja aqui que ele já fala das abominações, das blasfêmias, aquilo que está lá na testa da grande prostituta, nome de blasfêmia, de toda abominação, de toda imundície. Aquelas abominações que quando Adão experimenta do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele pratica religiosidade e outras coisas. E continua: e levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me diz: entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede e em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens do ancião da casa de Israel, e Jazanias, filho de Safã, em pé, no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que o ancião da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: ainda tornará a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali as mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: vê isto, filho do homem, ainda tornará a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. Eles estavam virando, adorando o sol. Estão vendo, irmãos, que essa religiosidade, essas crenças não é de hoje. E elas estão infiltradas nas denominações, em todas as religiões, irmãos. Não adianta dizer: a igreja X é melhor porque o pastor é diferente. É tudo rito. E eu estou dizendo isso, irmão, não é para você sair: agora eu não vou mais também. É para você aprender, para você olhar. Se você está numa denominação, observe se o seu pastor está com religiosidade. Observe se os ritos, observe se tudo que está acontecendo ali são ritos de homens, sabe? E se você entende da palavra, você vai dizer: não, isso aqui está errado. Comece a consertar a casa do Senhor, comece a consertar a igreja. Se tiver como, né? As pequenas eu acredito que ainda tem como, as grandes esquece. Essas grandes aí é só com fogo do céu para poder consertar isso aí. Consertar no sentido de apagar toda essa abominação que acontece. Tudo é religião, irmãos. Os pastores se consideram semideuses. É só você tentar conversar com eles de uma forma que não seja aquela cartilha que eles decoram. Se tu tentar argumentar alguma coisa fora daquilo, você não entende nada. Você começou agora. Você é isso, você é aquilo. Por isso que o Messias disse que quando chegarem lá: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, ele vai dizer: aparta-te de mim, não te conheço. Porque você expulsou o demônio em teu nome, não no meu nome. Porque no começo, sim, você me buscou, você veio querer o Espírito Santo, você se arrependeu, mas depois de um tempo você se engrandeceu. Você quis praticar aquilo como se fosse um ritual, como se fosse uma guerra de hoje eu vou guerrear contra os demônios, hoje eu vou mandar tantos para o inferno, como se aquilo fosse uma maratona, como se aquilo fosse uma brincadeira. E essa advertência, irmãos, de nós termos cuidado com a religião, com esse desejo de ego que vem, que aflora na nossa carne, o Messias já alertou lá atrás para os discípulos deles. Vamos ler lá em Lucas 10, 17, diz o seguinte: então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Jesus já repreendeu na hora, já fez eles baixar a bola. O que ele diz para eles? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus.
A grande alegria de Jesus Cristo no Espírito. Aí continua. Quando Yeshua fala isso, ele é tomado pelo Espírito Santo. Olha só, naquele mesmo momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, exclamou: ó Pai, Senhor do céu e da terra, louvo a ti, pois ocultastes essas verdades dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, porque tu tivesse a alegria de proceder assim. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é meu Pai, a não ser o Filho, e o Filho ninguém sabe a não ser o Pai. A nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho desejar revelar. Então o Messias está dizendo para os discípulos: olha só, que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão felizinhos porque estão expulsando demônios? Não fica feliz porque vocês estão expulsando demônios. Irmãos, o próprio Eterno não se alegra do que acontece na terra. Ele não se alegra do sangue derramado. Ele não se alegra dessas guerras espirituais que só vão terminar quando se cumprirem os tempos. Quando lemos Isaías 14, você sente o Eterno falando na narrativa: ó Rei Léo, como caístes? Porque ele era tão belo, irmãos, ele era tão poderoso, o Eterno tinha feito ele todo bonito, perfeito em formosura. A religiosidade subiu a cabeça dele, ele se sentiu como Deus. Não foi o que Satanás falou para Eva? Seus olhos se abrirão, você será como Deus. Entenderam? Aquele engano consumiu Rei Léo, que depois caiu, se tornou Satanás. Né, irmãos? Então o Messias alerta para os discípulos: cuidado, não deixa que isso consuma vocês, não deixa que isso torne vocês arrogantes, prepotentes e religiosos. Nossa, eu estou expulsando demônios? Não, façam isso porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, vocês estão salvos. Isso é mais importante do que expulsar demônios, porque naquele dia, se eu ver que vocês usaram isso para o bem, para o bel prazer de vocês, para o ego de vocês, eu não vou reconhecer. Eu vou dizer: apartai-vos de mim, não conheço. Porque, irmãos, tudo que nós temos que fazer é para exaltar o nome de Deus, não para nos sentirmos melhores, nos sentirmos: agora eu tenho o Espírito Santo, agora o demônio sai correndo de mim. Eu tive um sonho uma vez, eu já contei isso, uma mistura de sonho com visão, onde eu olhava para o teto da minha casa e tinham várias mãos de demônios querendo entrar. E eu, naquela visão, dobrei o meu joelho e comecei a orar, e eu chorava muito, irmãos. Me tomou um pavor muito grande no meu coração. A minha esposa começou a ajoelhar, e de repente veio uma luz tremenda, e um anjo disse com uma voz: Eliseu, fique calmo, porque Deus ouve as suas orações, nada de ruim vai acontecer contigo. Quando eu acordei, irmãos, eu estava totalmente lavado de lágrimas. Eu comecei a soluçar, irmãos. Naquele dia eu tive mais sonhos. Porque, irmãos, eu agradeci a Deus por Ele ter me escolhido, por Ele me proteger, por Ele me revelar coisas, por Ele me trazer em espírito. Porque é para Ele, irmãos, é para a glória dEle, é para a glória do Messias, de Yeshua. E é isso que Yeshua nos ensina, para nós não nos tornarmos religiosos. Hoje nós vemos aí, guerra de expulsar demônios, quinta-feira de expulsão de demônios, não sei o que, dia de milagres, não sei do que. Sendo que o Messias disse uma coisa só: ide pregar o evangelho, fala de mim. Essas consequências de expulsar demônios, de milagres, é para a glória do Messias, não da igreja de pedra. Os pastores fazem isso para atrair pessoas. Não, naquela igreja ela é poderosa, ela expulsa demônios. Aquele pastor, aquele bispo, ele expulsa demônios. Eu vou lá porque ele é ungido, ele é filho de Deus. E aquele bispo começa a sendo um ídolo. Sendo que Paulo diz: nós temos que ser cada vez menores para que Cristo cresça. E o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje a religião fazendo com que as pessoas cresçam. A religião fazendo com que pastores, bispos, missionários, diáconos, obreiros, que eles cresçam. Sendo que é o corpo de Cristo que tem que crescer, é o nome dele que tem que crescer, porque ele nos comprou com sangue. Se for para eu crescer, então que eu não faça nada. Eu disse uma vez, eu sempre falei o seguinte no meu coração, era um desejo que eu tinha: se um dia eu voltar para os caminhos de Deus, vai ser, vou mergulhar de cabeça, corpo e alma. Não vou transgredir. E hoje o que nós vemos aí é totalmente o contrário. Tem gente, irmão, que quando entra num carro se transforma. Tem gente que quando compra algo novo se transforma. Tem gente que compra uma casa nova se transforma.
Tem gente que aumentou de salário e se transforma. Tudo religiosidade. Colocando o ego, a vaidade, a aflição de espírito sempre em primeiro lugar. Se esquecendo que temos que ser humildes. Por que Deus disse que a única religião aceita é visitar os órfãos e as viúvas, dar assistência para eles? Por que Ele diz isso? Quem é que se engrandece fazendo isso? Quem se engrandece não tem Deus. Porque tudo isso tem que ser feito com amor de coração. Tem que falar assim, não, eu ajudo essa pessoa, não porque Deus quer que eu ajude, é porque eu sinto amor no coração. É porque quando eu ajudo essa pessoa, eu vejo Deus agindo, eu vejo a glória de Deus sendo exaltada, eu vejo Deus sendo exaltado, eu vejo o Messias sendo exaltado. Eu ajudo os órfãos e as viúvas porque isso não faz bem para mim, isso não faz bem para o meu ego, isso faz bem para o espírito, para a minha alma. Isso faz bem para a alma dessa pessoa que está precisando de ajuda, mas eu não quero dar assistência de dinheiro apenas, eu quero falar de Jesus para ela, eu quero falar de Yeshua, eu quero falar de Deus para essa pessoa. É isso que Deus está dizendo, é isso que Ele quer que nós façamos. Por que dá assistência aos órfãos e às viúvas, irmãos? Porque naquela época eles eram largados, ficavam às margens das sociedades, não recebiam um alento, não recebiam nada. Por isso que quando chega aquela viúva e dá toda a moeda que ela tem, até nisso os pastores usam para induzir as pessoas a ficar dando ofertas e dízimos. Irmão, quer dar oferta, quer dar dízimo, dá com o teu coração, se tu se sente bem. Mas isso não é bíblico. A oferta sim, mas o dízimo, irmãos, vai lá ler Levíticos. É para os levitas que não podiam trabalhar. É para eles o dízimo. Você é levita? Tudo é levita agora. Todas as denominações são levitas, então. Todas têm que receber dízimo. Tá entendendo? As pessoas não leem a Bíblia, por isso que são seduzidas, são enganadas. Oferta, irmão, tu pode dar sim, dá de coração, ajuda, mas observa o que o pastor está fazendo. Por isso que o Messias diz, essa viúva deu a melhor oferta, porque ela deu de coração. Deus, os pastores falam, viu? Até a moedinha que aquela viúva deu de coração para a casa do Senhor. Não, meu irmão, não mesmo. Yeshua está dizendo o seguinte, essa viúva que está dando tudo que ela tem, ela que deveria estar sendo assistida. Era ela quem deveria estar recebendo uma assistência, um alimento, a palavra. Ela está dando tudo que tem porque elas têm consciência de que aquilo é certo, mas vocês, hipócritas, vocês tinham que estar dando isso para ela, vocês tinham que estar alimentando ela, vendo o que ela precisa, porque ela está sem trabalho, ela não tem marido, vocês rejeitam as viúvas, vocês rejeitam as mulheres que são largadas às margens da sociedade, vocês são todos uns hipócritas. É isso que Yeshua está dizendo. Mas os pastores pegam essa passagem para induzir as pessoas. Olha, até aquela senhorinha que não tinha nada, deu tudo que tinha, então eu também vou ter que dar, porque eu tenho um monte de coisa. Não, meu irmão, ela deu porque ela é que tinha que ter sido atendida. Ela não tinha o que dar, mas ela deu. E aquilo foi louvável porque de tanta hipocrisia, tanta mentira que tinha, uma viúva que deveria ser assistida, que deveria, ela sim receber dízimo, ela sim deveria receber parte do dízimo, desculpa, como alimento, mantimento para a casa dela, porque ela é uma viúva, ela não podia trabalhar, não tinha quem a ajudasse, mas ela no coração dela falou assim, não, eu vou fazer isso porque isso aqui é certo, eu tenho que contribuir com a tribo de Levi. Aí os pastores usam isso para arrancar mais dinheiro das pessoas, e as pessoas vão lá e dão. Porque não lê a Bíblia. Ou lê e não pede direcionamento do Espírito, daí não entende. Começa a ler, irmão, e pedir, pai, me ensina o que está escrito aqui, eu quero aprender. O pai vai te revelar, pronto. Estão entendendo? Então, irmãos, essa religiosidade consome as pessoas. Essa prática, irmãos, ela é abominável. E ela vai levar muitas pessoas à condenação. Estão entendendo? E isso já era combatido lá atrás, irmão. Sempre foi combatido isso. Mas as pessoas, elas não leem a Bíblia. Tá? Lá em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra, não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o espelho no seu rosto natural. Ou seja, ego, vaidade. Só enxerga ele ali. Tudo que ele faz, até as obras que é para ajudar as viúvas, ele faz porque tem que fazer. Por isso que o Messias fala, não adianta você cumprir 600 leis se não for de coração. Por isso que ninguém pode ser salvo pelas leis. Porque o maior mandamento qual que era? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Porque isso aí, meus irmãos, não tem lei que consiga fazer. Não existe lei que te obrigue a amar a Deus. Não existe lei que te obrigue a amar o próximo.
Você tem que fazer isso de coração. E você só consegue fazer isso, irmão, se você não tiver essa crença, se você não tiver esses ritos, esses pré-julgamentos, esses olhares de quem pode, quem não pode, o que é certo, o que é errado. Porque os mandamentos vão aflorar no teu coração quando você se humilha, quando você se dobra o joelho e você fala: Pai, minha vida é tua, me perdoa os meus pecados. E dali para frente, irmãos, você segue uma vida sem pecados, porque o Messias dizia: vai, não peques mais. Não adianta pedir perdão e continuar pecando. Mas a religião ensina que Deus é amor, que Jesus perdoa todos os pecados. Claro que perdoa, mas todos uma vez. Os pecados abomináveis, aquilo que tu fazia, aquilo que tu praticava, dali em diante tu não vai mais fazer. Vai continuar bebendo cachaçada no boteco? Vai continuar bebendo, usando drogas? Vai continuar se prostituindo? Vai continuar tendo inveja? Vai continuar tendo ciúmes? Vai continuar tendo avareza? Vai continuar tendo desejos sexuais? Vai continuar tendo desejo de ter mais dinheiro, materialismo? Tudo isso é vaidade, tudo isso é para carne. Entendeu, irmãos? Tudo que você bobear se torna uma religião. Um filho, como eu falei, uma mulher, tem gente que a mulher é Deus para ela, não larga, não, torna aquela mulher um ídolo. Onde acontece tragédia, ciúme, morte, traições. Tem gente que transforma o filho num Deus, não pode nem encostar no filho. Meu filho é meu Deus, é tudo para mim. É claro que é tudo para ti, mas é presente de Deus, então ensina ele a andar no caminho de Deus. Sabe, irmãos, tudo que se a gente não cuidar, se torna uma religião. A gente começa a cultuar aquilo ali. Sabe, tem gente que tem um celular bonito, comprou esse ano, no outro ano tá com melhor, no outro ano tá com melhor, daqui a pouco tá com um iPhone mais caro. Pra que isso? O que isso vai fazer na tua vida? Vai mudar o teu espírito? Isso aí vai sim, mas pro espírito imundo. Tem gente que vive trocando televisão, enche a casa de coisas. Eu nem televisão tenho, cubo negro. Não faço questão de ter. Vou assistir o quê? Ah, não, mas eu escolho o que assistir. Eu escolho Netflix. Netflix é um antro de demônios. O celular eu estou usando para gravar a palavra, eu uso para trabalho. Às vezes eu vejo uma coisa ou outra no YouTube, e às vezes eu penso: caramba, eu tô tendo distração. Tudo é distração nesse mundo, irmãos. Tudo. Bobeia para tu ver. Bobeia para tu ver se tu não cai. Dá uma de desatento aí. Pense que o diabo tá dormindo. O diabo não dorme. E como eu falei, o diabo, irmão, já falei isso, ele não vai, depois que você entra nos caminhos de Deus, depois que você se arrepende, o diabo não vai atuar na tua vida. Ele não pode. Você se arrependeu, você foi para os caminhos de Deus, mas ele pode atuar ao teu redor. O Messias não falou que ele ruge ao nosso redor como um leão? Ele não vai interferir na tua vida, mas ele vai ao redor de ti, meu irmão, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode... Qual que era a tua maior fraqueza antes de se converter? Pensa aí comigo, qual que era a tua maior fraqueza? Todo mundo sabe qual que é a maior fraqueza. É ali que ele vai atuar, seja por um amigo, uma mensagem, um negócio, um convite. Não, vamos fazer isso aqui. Não, vem cá, chega aí. Oh, não dá nada. Faz tanto... Sabe? As armadilhas dele, irmão, não vão ser na tua vida diretamente, vai ser indiretamente. Se você não vigiar, você cai. O Messias nunca disse: agora que tu recebeu o Espírito, tá sossegado, vai lá viver tua vidinha. Não. Aí que começa a batalha. Aí que começam as provações, até o fim da tua vida. E quanto mais você aprende de Deus, quanto mais você aprende do Messias, menos você cresce como carne, você cresce em espírito. Porque a tua carne vai se deteriorando. Porque os teus desejos da carne ficam escassos, você não quer mais. Você só quer os desejos do Espírito, você só quer buscar o Pai em Espírito, você quer louvar, você quer louvá-lo em Espírito. Entendeu? Você quer sentir a presença dele em Espírito. Como está lá em João 4, 23 a 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais como assim o adorem. Deus é Espírito. É importante que os adorem, e o adorem em Espírito e em verdade. Como é que tu vai ter religiosidade carnal para adorar a Deus, irmão? Não vai adiantar, ele não vai te ver. Ele vai te ouvir porque ele ouve tudo, mas ele não vai te reconhecer porque você não tem Yeshua na tua vida, você não tem o Messias no teu coração, você não tem o Espírito Santo. Lá em Colossenses 2:8, Paulo diz o seguinte: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas,
segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo, segundo a Jesus, Yeshua. Lá em Colossenses 2:23, ele continua: os quais tenham, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Olha como a religiosidade contamina, irmãos. Como eu disse para vocês, não pense que religião é só o que tem lá nas igrejas de pedra, como muitos criticam. Coisas que você faz, irmão. Se você não vigiar, você está sendo religioso. Você está cometendo ritos. Vigia, a gente tem que vigiar em tudo. Porque esse mundo aqui jaz no maligno, irmão. Qualquer coisinha é uma casca de banana para a gente escorregar e cair. Por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo todos os dias, sem cessar. Lá em Gálatas 1:6 diz o seguinte: estou chocado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que não a verdade, não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, olha só, contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei, antes declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Vocês acham que essas denominações são o quê? É tudo maldição, irmão. É tudo maldição, é cheio de rito, cheio de costumes, cheio de interpretações de homem, versículos isolados, teologia de faculdade, teologia onde ensinam filosofia, psicologia de missões, de ministério, desculpa, filosofia de ministério, que absurdo. Filosofia, irmãos, tudo isso aí tá ligado à teosofia, a Babilônia, a religião de mistérios. Tudo isso tem ritos ocultos nisso aí, irmãos. Entendeu? Para enganar, para prender os cristãos ali, as ovelhas que se tornam cegas, porque estão ouvindo o pastor errado. Irmão, a partir do momento que você lê a Bíblia em espírito, você não é mais enganado. E se você não é mais enganado, se você estiver numa igreja que tem como consertar, você junta mais pessoas, começam a ler, começam a meditar, começam a buscar a Deus e conserta essa igreja, se tiver conserto, que é difícil. Eu conheço pessoas que estão em denominações que elas falam, não, aqui realmente a palavra é pregada. Aí sim, irmãos, a palavra tem que ser sempre o foco. Yeshua é o foco de tudo. Porque sem ele você não tem Deus. O que adianta querer falar de Deus e não ter Yeshua na tua vida? Não ter Jesus Cristo? Não adianta nada. O que adianta você não nascer de novo em espírito? Não adianta nada. Olha como a religiosidade, ela é sutil. E se a pessoa não vigiar, ela cai. Lá em Atos 14, do 12 ao 15, olha só o que está escrito. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo o templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada de porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. E hoje você vê pastor passando não sei o que lá de toalha ungida e as pessoas caindo. E encoste aqui em mim que você vai ser curado. Como se ele fosse um Deus. E Paulo rasgou as vestes para que as pessoas não o adorassem. E hoje missionários, bispos, sei lá mais o que eles se intitulam, estão sendo adorados. Não, aquele pastor colocou a mão na minha cabeça e eu senti a presença de Deus. Irmão, tu sentiu qualquer outra coisa, menos a presença de Deus. Às vezes tu pode ter sentido, porque no teu coração tu está buscando Deus. Mas, irmão, cuida. Cuida, porque às vezes esse sentimento é enganoso. O coração engana, irmãos. O coração pode derramar uma dose de dopamina e você pensar, nossa, eu estou cheio do Espírito. E aquilo ali é só uma adrenalina do momento. Quando tu chegar em casa, estiver no teu quarto, no teu dia a dia, você está triste de novo. Porque a dopamina, aquela sensação do ambiente que é contagiante, aquela coisa de euforia que tem dentro das denominações, quando tu chega em casa não tem mais aquilo e você entra em depressão. Aí você precisa toda a vida ir no culto, porque é uma maldição.
Agora, se você busca Deus, se você busca Yeshua, nunca mais tu busca religião. Nunca mais na tua vida. Você vai buscar Jesus todos os dias da tua vida. Você vai buscar a Deus todos os dias da tua vida. Você vai ler a Bíblia, você vai bater o joelho. Você vai tirar um tempo maior para Deus. Você vai começar a falar de Jesus para um vizinho, Jesus, nem que seja no YouTube. Se isso for da vontade de Deus, peça para Ele. Eu pedi. E é o que tu indica, é o que Ele quer, porque tudo que eu peço e se concretiza, eu falo, realmente é o que o Pai quer. Antes de vir para essa casa, eu nem tinha uma fé como eu tenho hoje, eu orei. Do meu jeitinho lá, eu orei. Hoje estou aqui. Antes de fazer a nossa filha, eu pedi se o Pai queria que nós fizéssemos um filho. Se seria da vontade dele. É claro que é. O Pai quer que a família forme filho. Vou ficar com a minha mulher só para prazeres carnais? Não. Mas é uma forma, irmãos, de colocar Deus presente na nossa casa. É uma forma de trazer Deus para a nossa vida. Pai, eu quero ter um filho. É da tua vontade? Se for, Pai, que assim seja. Minha mulher está grávida. Pai, se for da tua vontade, que eu consiga levar a tua palavra. Me traz sabedoria, Pai. Me instrua. Às vezes, irmão, eu vou gravar o vídeo, eu gravo uma, duas, e às vezes não vem. Aí eu vou lá, dobro o joelho de novo, falo, Pai, eu preciso que tu me ajude. E pum, vem, de uma vez. É na hora que Ele quer. É na hora que Ele sente que eu estou preparado para falar. É na hora que Ele vê, não, filho, agora tu tá pronto para falar ali para o povo, para as minhas ovelhas. Agora eu vou te usar. Às vezes não é a hora que eu quero. Às vezes é a hora que o Eterno quer. E toda vez que eu sinto que Ele quer, é quando as palavras saem naturalmente. É quando os versículos vêm. É quando a mensagem aparece. É quando uma coisa se conecta com a outra. E vem várias informações ao mesmo tempo. Quando eu tento gravar e não sai nada, é porque ainda não é a hora de eu fazer. A minha cabeça está cheia de coisas. Eu não esvaziei minha mente de problemas disso, daquilo. Aí eu dobro o joelho e falo, Pai, me ajuda. Daí Ele me ajuda. E não só Paulo combatia essa questão, irmãos, de religião. O Messias lá em Mateus 15, vou ler aqui do 4 em diante. Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que podereis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes dessa vossa tradição os mandamentos de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Religião. Ah não, religião é religar, mas religar é o quê? Te religar para o quê? Para Deus que não é. Porque se religião fosse permitida, Deus diria o seguinte, eu sou a religião que vocês têm que adorar. Ele já nem usa esse termo, porque sabe que isso é confusão, irmãos. Isso é Babilônia. Religião é tudo que te afasta de Deus. Você pode estar dentro de uma igreja, orando, lendo a Bíblia, tudo certinho, mas se o teu coração estiver no mundo, você não é de Deus. Você é do mundo. Porque o teu coração está voltado para o mundo. E o teu coração voltado para o mundo, como é que tu vai ser de Deus? Deus não habita em coração mundano? Está na igreja pensando em ganhar um carro novo? Está aí na igreja pensando em ganhar uma casa nova? Um emprego melhor? Tá tudo errado, irmão. Isso aí vai acontecer na tua vida se tu trabalhar. Se Deus te abençoar, vai te abençoar. Busque primeiro o reino todos os dias. Não é uma vez. É todo dia. Tu não sabe se vai morrer amanhã. Tu não sabe se vai morrer daqui uma hora. Busque o reino. Irmãos, muitos podem dizer o seguinte. As denominações não têm influência porque nas eleições cada um votou do jeito que queria. Não tem influência? Olha quantas pessoas tomaram esse veneno aí por causa das religiões. Não, porque meu pastor disse que pode tomar, eu vou tomar. A pessoa não pergunta nem se Deus quer que ela faça isso. Porque as pessoas perderam o bom senso. As pessoas disseram, opa, peraí, tem esse problema aí, tem esse vírus aí, mas eu tenho um Deus poderoso que eu não vou pegar nada. Eu tenho um Deus poderoso que se eu pegar, Ele vai me curar. Porque eu confio nele, Ele é um Deus de cura. E se eu tiver que morrer, que eu morro, porque eu não quero ficar agarrado nessa terra pro resto da minha vida. Mas Satanás sabe que as pessoas elas são apegadas à carne. Satanás sabe que as pessoas são apegadas a viver nesse mundo. Então ele joga suas armadilhas, ele usa os seus lobos para induzir as suas ovelhas cegas ao abatedouro. Irmãos, eu vejo às vezes, eu escuto às vezes algumas coisas
no dia a dia que eu me entristeço. E as pessoas são da igreja, eu escuto palavras de baixo calão. Eu escuto piadinhas, pessoas que têm anel de aliança no dedo, de noivado. Irmãos, é uma loucura. Por quê? Porque a religião cega. A religião cega porque elas fazem isso no oculto, longe do pastor, longe da igreja. Mas lá no dia tá todo mundo orando, eu te amo, ai, que saudade de ti, mas vira as costas, tá xingando todo mundo. Ah, tu viu que roupa que aquela pessoa tava? Ah, tu viu que feia aquela pessoa que ela foi hoje? Nossa, como ela tá gorda, o que é isso? Irmãos, ou as pessoas busquem em espírito limpar os seus corações, arrependendo de verdade, mas de verdade mesmo, buscando arrependimento e falar, Pai, habita sempre no meu coração, não sai daqui. Eu não quero mais essa religião, Pai, eu não quero mais essas crenças, eu quero a Tua palavra na minha vida. Se as pessoas não buscarem, elas vão ser condenadas. Satanás, ele trouxe isso desde o Éden, irmãos. O homem buscando conhecimento, buscando crenças, se afastando de Deus. Tu pode ter conhecimento, irmão, bota isso na tua cabeça, tu pode ter conhecimento, mas tenha com sabedoria divina. Porque se tu tiver conhecimento com sabedoria divina, tu nunca vai se afastar de Deus. Você não vai ficar ali pregando coisas que te deixam com ego, com vaidade. Tu vai falar sempre com humildade, tu vai respeitar as pessoas, tu não vai ficar xingando as pessoas. Busque nascer de novo, irmão. Busque nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, lá em João 3:3, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu a ele, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, irmãos, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Todos nós nascemos da carne, irmão, de Adão. Nós temos a genética de Adão foi corrompida, irmãos, mas o sangue do Cordeiro nos lavou. Agora nós nascemos em Espírito, porque Ele nos comprou com sangue. Mas você não vai conseguir ver isso porque a religião não deixa você ver. A religião do mundo, a religião do teu dia a dia, a religião do teu trabalho, a religião da televisão, a religião da ciência, a religião de qualquer coisa que rebaixe a Deus. E você vai acreditar que acredita em Deus, você vai acreditar que acredita em Jesus, porque a religião vai pegar uma camada de Deus, a religião vai pegar uma camada de Jesus, ela vai cobrir o bolo, e você vai dizer, nossa, que bolo lindo, mas dentro está cheio de blasfêmia, está cheio de demônios. E você vai comer aquele bolo da religião. E vai contaminar o teu espírito. O maná que tu tem que receber, o pão que tu tem que receber é de Yeshua, de Jesus. Lá do alto, porque se você comer desse maná, beber dessa água, você nunca mais terá sede e você não terá mais religião na tua vida. E você ajudará os órfãos, as viúvas e qualquer pessoa com amor e retidão, com benevolência, por amor a Yeshua, por amor a Deus. Irmãos, a religião é uma arma poderosíssima. Vai lá no Islã, vai lá, tenta subir lá como eu falei lá, escrevi, lá no Cubo Negro, ou vê alguém orando ali no Islã e grita que Maomé é aquele animal, que tem gente lá do Yahshua chamando Jesus daquele nome. Experimenta fazer isso para ver se você sai com vida. O que ele vai fazer é certo? Claro que não, mas para tu ver o poder da religião. A religião é um poder, irmãos. É um poder que Satanás deu aos homens. Porque se afastaram de Deus. Mas é um poder que vai morrer aqui na terra. É um poder que não tem poder sobre os santos. Pode matar a carne, irmão, pode cortar a cabeça, mas a alma não morre. Quem morre em espírito vê o reino de Deus. Eu vou contar uma coisa para vocês. Irmãos, quando eu li a passagem de Estevão, lá em Atos 7, 54 e 60, eu fiquei meditando muito, muito, muito. Essa é uma das passagens, irmãos, que eu mais medito nela. É uma das passagens que mais me emociona. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Eu falei uma vez, já falei sobre isso, mas agora vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu tive aquela visão, da morte em cima, lá na casa da minha mãe, que a morte foi buscar meu irmão. Ela estava lá só esperando a hora dele ser ceifado, porque ele não tinha chego ainda, mas a morte estava lá.
Irmãos, era uma nuvem negra, cheia de almas, cheia de olhos, uma coisa mais terrível, irmãos. É horrível, horrível, uma energia pesada. E aquilo parecia que estava me puxando. Eu acordei apavorado, tremendo, o coração parecia que ia sair pela boca. Eu falei para minha mãe: mãe, eu vi a morte. Cadê meu irmão? A mãe disse: filho, ele não chegou ainda. Eu falei: mãe, vai acontecer uma tragédia aqui nessa casa, mãe. Vai acontecer, mãe. A minha mãe sabiamente disse: filho, faça um Pai Nosso e dorme. Irmãos, quando eu fiz aquele Pai Nosso, o Pai literalmente tirou aquela visão que eu estava tendo. Eu não conseguia dormir. Eu apaguei, irmãos. Minha mãe apagou, todo mundo dormiu. E a morte ceifou a vida do meu irmão dentro de casa. Aquele espírito que eu vi, irmãos, era o espírito de trevas. Aquilo buscou a alma do meu irmão. Irmãos, eu tinha alertado ele na semana anterior, 3 dias antes: irmão, se arrependa, volta para Deus. Ele disse: sim, eu vou fazer isso. Ele não fez. Ele não fez. E quem que buscou ele, irmão? Foi aquele espírito de trevas que buscou ele. Eu vi com os meus olhos. Aí quando eu li Atos 7, 54, 60, eu entendi. Vamos ler aqui, ó. E ouvindo eles isto, enfureciam-se seus corações e rangiam os dentes. Tudo demônio, irmão, agindo ali contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos. Demônios não conseguiam suportar aquilo que ele estava falando. E arremeteram unânime contra ele, encheram ele de pedrada. Uma das mortes mais sofridas que existe é o apedrejamento. Expulsando-o da cidade, apedrejavam. E os testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo viu tudo aquilo e não fez nada. Porque Paulo estava cego pela religião, cego pelas suas crenças. Ele viu o amigo dele ser morto daquela forma mais covarde, ele não moveu um dedo. E pondo-se de joelhos, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Irmãos, Estevão viu a glória de Deus antes de morrer. O que você quer ver, irmãos, antes de morrer? Quer ver o espírito da morte? Ou tu quer ver a glória de Deus? Eu vi o espírito da morte, mas não era eu que morri naquele dia. Irmãos, eu não quero aquilo lá, eu não quero que aquele troço me busque, mas nem por nada. Eu não quero aquilo me buscando. Mas se eu deixar a religiosidade me dominar, é para aquele lugar que eu vou. Eu quero que um anjo me busque, eu quero ver a glória de Deus, eu quero que Jesus olhe para mim quando eu estiver nos meus dias. Ou, não sabemos, né? O mundo está tão estranho que pode ser que ele venha em poucos anos. E eu quero estar preparado todos os dias. Eu não sei quando é que eu vou morrer. Não, Eliseu, você é jovem. Eu sou sim, mas eu estou andando por aí, eu faço uma coisa aqui, outra ali. Eu não sei, irmãos. Deus o sabe. Por isso que todos os dias eu clamo: Pai, eu quero sempre estar contigo. Me perdoe dos meus pecados. Qual pecado, irmão? Eu sempre falo isso. Irritação, às vezes a gente xinga um irmão e a gente não pode ter contendas, irmão. Às vezes você se desentende com alguém, não pode ter. É errado. Pronto, acabou. Mas você tem consciência que aquilo ali tu não fez porque tu queria. Agora o pecado, aquele desejo da carne que você fazia antes e vive praticando, não faça mais isso. Porque você prometeu, você confessou, você disse lá naquele dia, se você se arrependeu de verdade: eu não quero mais pecar, me perdoa. Se você falou isso, você não pode mais cometer os mesmos pecados. E nem pecados piores do que aqueles. Então, única e exclusivamente buscar a Deus e a Jesus todos os dias da tua vida. Em espírito. Tire a religião da tua cabeça, que isso vai te derrubar. A religião, irmãos, mais uma vez, é tudo aquilo que te afasta de Deus. É uma crença de tudo, irmãos. A religião é tão complexa que ninguém consegue explicar. Existem vários estudos, várias interpretações, mas não tem um consenso, porque é loucura. Então você se resume numa coisa só: religião te afasta de Deus. Ponto e acabou. Religião é que Satanás ele é religioso, ele quer ser adorado.
Se adorares, se dobrar os teus joelhos e me adorares, te darei tudo, te darei poder, te darei glória. Jesus praticamente diz assim, tu tá louco? Eu não quero nada disso, meu pai me deu tudo. Mas Jesus estava na terra, né, irmãos? Imagina a pressão que ele sentiu ali. Imagina a energia de Satanás usando toda a sua força para tentar fazer com que Jesus tropeçasse. E Jesus sabiamente falou, afasta-te de mim, Satanás. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Pronto, acabou. Já repreendeu o diabo, porque ele disse, fugir de Satanás e ele fugirá de vós. Mas as pessoas buscam, as pessoas querem fazer interpretações da cabeça delas. Ah, eu acho que isso aqui pode. Tu acha, mas não pode. Ah, eu acho que separação não tem problema. Tu acha, mas tem. Ah, eu acho que se eu trair e pedir perdão, Deus perdoa. Tu acha que Deus vai te perdoar? Ele vai. Mas, irmão, saiba de uma coisa. Se tu fizer isso, depois de ter se arrependido e confessar os teus pecados, irmãos, se tu der um tropeço desse na tua vida, presta atenção no que eu estou falando. Satanás só precisa de um gatilho na tua vida para literalmente te afundar no inferno. E ele vai tentar de todos os jeitos. Não vai tocar em você, porque você agora, né? Estou dizendo isso para quem disse que se arrependeu. Você agora se arrependeu, você creu em Jesus Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, você é nova criatura, correto? Beleza? Você disse isso. Deus conhece teu coração, então vamos lá. O diabo não conhece teu coração, mas o diabo viu tu se arrependendo, ele vai só ficar te vigiando, rodeando sobre você. Tuas tentações vão estar ali. Deus te conhece de coração, mas você está dizendo para todo mundo se arrependeu, você até se batizou. Aí você está casado, tem uma esposa maravilhosa, uma esposa linda, tem uma filha abençoada, um filho, tem uma vida normal. Passa 1 ano, 2 anos e você ali, fervoroso, você se arrependeu. Que bênção! Mas o Eterno conhece teu coração. E no teu coração sempre tem aquela coisa que Satanás percebe que você ainda não se desprendeu. E Satanás vai jogando uma casca de banana aqui, joga uma ali, e uma hora tu pisa. E a hora que tu pisar, irmão, tu não vai cair no chão. Ele vai jogar uma casca de banana bem num precipício, para tu cair lá embaixo. E vai te encher de demônio, que é aquilo que o Messias disse. Que só sai com jejum e oração, irmão. Vai vir uma casta de demônio para te derrubar de um jeito que tu não consegue se levantar sem a misericórdia do Eterno, sem jejum e oração. E se teu coração não estiver arrependido, irmão, você vai se afundar ainda mais e você vai acabar até morrendo e indo para o inferno. Olha o perigo disso. Quantas pessoas, dizem que se arrependeram, vivem essa religiosidade, acreditam que estão vivendo o ministério de Jesus, o ministério de Deus, e estão em pecado. A hora que o diabo der uma rasteira, vai ser uma rasteira tão certeira que só com jejum e oração. Por isso que tu vê tanta gente cega, tanta gente que tu pode pegar a palavra, abrir a cabeça da pessoa, jogar dentro, a pessoa não entende nada, porque já está infestada de demônios. Porque a religião tomou conta. As crenças dela tomaram conta dela. Irmãos, é muito sério. Todos têm que lutar contra isso. Todos. Entenderam? Irmãos, eu vou finalizar esse vídeo, tá? Eu espero de coração que vocês tenham conseguido compreender. Eu espero de coração que vocês possam ter aprendido algo. Exaltei um pouco aqui, mas é que quando a gente vai vendo essas coisas, vendo como é fácil, irmão, cair. Irmão, se você criar uma rotina na tua vida, essa rotina começa a ser algo tipo um rito, um rito que você faz todos os dias. E esse rito vai te afastando de Deus, Esse rito vai se tornando mais importante do que Deus. Irmão, isso aí vai se tornar uma religião na tua vida. Cuida. Irmãos, cuida. Vigia, irmão. Vigia. Jesus diz para nós vigiar o tempo todo. Percebam no evangelho do Messias, irmãos, que ele jejuava, ele dobrava o joelho, ele fazia tudo, irmãos. Tudo para não cair. Jesus era praticamente o tempo todo orando. Eu sei que para nós é difícil, a gente trabalha, a gente tem as coisas, eu tenho meu dia a dia, certo, irmãos? Mas
O mínimo do mínimo para você não cair, tu tem que fazer. O mínimo. O mínimo para não cair, que é todo dia se arrepender, no sentido de, pai, eu fiz isso, eu xinguei alguém, eu gritei no trânsito. Por isso que fala da mansidão dos santos, irmão, porque aos pouquinhos a gente vai aprendendo, aos pouquinhos a gente vai se tornando mais humilde. Aos poucos, irmãos, a gente vai diminuindo o nosso tamanho, carnalmente falando, e o nosso tamanho espiritual, ele aumenta. E se o nosso tamanho espiritual aumenta, é para a glória de Deus. É para a glória de Yeshua, de Jesus. É para Ele, irmãos. Qualquer coisa que seja fora disso não é dele, não vem de Deus. Tá bom, irmãos? Então, eu quero e digo a vocês, meditem na palavra, orem, busquem ao Eterno todos os dias, irmãos. Busquem, sabe? Se você ainda não se arrependeu, de verdade, irmão, não estou falando aquele arrependimento que você se arrepende e está todo domingo lá indo na frente lá pedir perdão. Faça uma análise na tua vida, irmão. Será que isso que tu está fazendo agrada a Deus? Será que isso que tu está fazendo é da vontade de Deus? Será que você é um cristão e ainda está na masturbação? Será que você é um cristão e ainda está na pornografia? Será que você é um cristão e ainda está saindo devagarzinho, indo para os botecos beber, encher a cara? Será que você é um cristão que você tem uma namorada, que até uma noiva, e você está em fornicação? Ou será que você é um cristão que tem uma mulher, é casado e está traindo? Será que você é um cristão que só pensa em trabalhar e dinheiro e esquece que tem família? Será que você é um cristão que colocou outras coisas à frente de Deus? Faça uma análise. Analise a tua vida. Tá bom? Faça essa análise. Se você estiver assim, arrependa-se. Volte para Deus. Volte para Yeshua, que Ele vai te mostrar quem é Deus. Você vai tirar toda essa religiosidade da tua vida, irmão. Você vai arrancar isso aí da tua vida. E isso, irmão, vai ser algo transformador. Amém? Que o Eterno abençoe a vida de vocês, que o Eterno esteja sobre a vida de vocês, que o nosso Messias habite no coração de vocês, recebam as bênçãos, recebam a benevolência do Altíssimo, recebam a paz do nosso Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua na vida de vocês, tá bom, irmãos? Fiquem na paz, que o Eterno abençoe e que vocês cresçam sempre em espírito. Fiquem na paz. Amém.